Amados, eu não sei quantos de vocês viram um filme chamado Gladiador. É um filme lá do ano de 2000, mais ou menos. Conta a história de um general romano, e esse general romano, ele passa de general a escravo por causa de uma conspiração que acontece em torno da vida dele, e de escravo a gladiador. E antes disso tudo acontecer, no início do filme, tem uma campanha do exército romano, e esse general, ali os soldados bem cansados, com seus escudos arriados, as suas espadas arriadas, cansados, famintos, com frio, com saudade de casa, esse general ele monta no seu cavalo, ele passa em revista a tropa, e ele encoraja aqueles homens, trazendo-os uma reflexão, quando ele diz para eles: o que fazemos durante a vida ecoa na eternidade. Essa frase, é como se gente, vamos tentar viajar nela. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Não sei quantos de vocês aqui também já entraram num lugar fechado e deram um grito bem alto, em uma caverna, em um lugar onde tivesse muitas paredes, e a gente vê que daqui a pouco, de alguns segundos depois, o som da nossa voz ela se multiplica naquele ambiente, repetindo várias vezes o que a gente disse. Aplicando a força do significado do verbo ecoar, a gente também pode aplicar isso na nossa vida e a maneira como a gente leva a nossa vida, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir, a nossa forma de se omitir, é como um grito que ecoa na vida de outras pessoas que nem imaginamos, como se fosse várias vozes repetindo o que a gente gritou. Nesse sentido, todo cristão sincero começa a se perguntar: sou uma boa referência como cristão para outras pessoas? Será que a minha conduta tem aproximado ou afastado as pessoas de Jesus? Será que a minha forma de pensar, de argumentar, tem como base, como ponto de partida, a Bíblia? Ou será se eu sou influenciado por outros princípios, ideologias e pensamentos distantes dos absolutos de Deus? Será que os meus posicionamentos, as minhas publicações nas redes sociais, têm por objetivo a aprovação dos outros, ou mesmo a popularidade? Queria, sinceramente, nessa manhã, que a gente considerasse a reflexão de tudo, uma reflexão de tudo que nós fazemos, seja para o bem ou para o mal, ele tem uma repercussão na vida de alguém. O Senhor, então, Ele me concedeu hoje o privilégio de conversar com vocês a respeito de uma mensagem, cujo título é Jovens Relevantes Dentro da História. E o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: não temos ideia da dimensão e do alcance na vida de outras pessoas quando agimos como verdadeiros cristãos, cheios, transbordando do Espírito Santo. E eu não quero ser muito teórico a respeito de estar cheio do Espírito Santo. Por isso trouxe um caso concreto de um verdadeiro cristão, cheio de Deus, que foi um homem chamado Estevão. Estevão foi uma pessoa extremamente relevante dentro da história do povo de Deus, influenciando muitas vidas,
além do que a sua vista poderia ter alcançado. Simplesmente, Estevão era um homem cristão, autêntico, sincero, sem hipocrisia, que levava a sua vida amando Jesus. Estevão é uma referência de conduta cristã a ser seguida. E se quisermos ser jovens apaixonados por Jesus e comprometidos com os sonhos de Deus, temos Estevão como modelo para a nossa vida. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Capítulo 7. Vamos ler do verso 54 ao verso 60 e no capítulo 8, o verso 1, o iniciozinho. Atos 7, 54 e 60. E 8:1. Amém? Amém? Então vamos lá. É a palavra de Deus, é o momento, como Jonas falou ontem, o momento que Deus está falando. Né? O homem que fala, a autoridade está, aquele que está falando, através do seu espírito. É o momento da gente se aquietar de verdade, porque estamos na sala do trono, diante de Deus, em espírito, e Ele fala através da sua palavra. A autoridade está na palavra. Amém? Centrados? Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Capítulo 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Estevão, gente, ele foi o primeiro mártir da igreja. E a palavra mártir significa testemunho. Estevão, com sua morte, testemunhou a vida de Jesus. Injustamente, Estevão foi levado diante de um tribunal munido por falsas acusações. Estevão era um homem tão crente, tão crente, que os seus oponentes não conseguiram superar a sabedoria e a graça que estava sobre a vida de Estevão. Esse tribunal que ele foi levado era a Suprema Corte de Israel, que a gente chama de Sinédrio. Ali foram lançadas muitas acusações falsas contra ele, com a finalidade de prendê-lo. Estevão, ele foi firme em suas convicções. Estevão, ele não foi politicamente correto. Estevão, ele não negociou a sua fé. Ele não negou Jesus. Corajosamente, Estevão inicia seu discurso dirigindo-se educadamente aos membros do tribunal. Dá para imaginar? Sem veredito, sem sentença de morte executada pelo tribunal, tudo foi ilegal. E cegos de raiva, os membros mataram Estevão, sem nenhuma legalidade. Dá para imaginar você diante de uma corte onde os seus juízes o acusam falsamente. E quando você começa a falar educadamente para aquelas pessoas que estão ali loucas para te comer o fígado vivo.
Estevão, ele não tinha medo de falar a verdade. Por isso irritou aqueles líderes. Estevão, ele não retrocedeu, mesmo sabendo que a sua vida estava em perigo. E em seus momentos finais, ele pede ao Senhor Jesus para que receba seu espírito e para que perdoe os seus inimigos. Estevão, ele morre ali como um guerreiro que jamais recua, como um soldado. Depois que ele é arrastado para fora daquele lugar, ele é apedrejado e ele morre como um soldado valente, porque amava a Deus mais que a sua vida. A partir de então, a partir da morte de Estevão, a igreja, ela passou a ser perseguida. Ela se desconecta da religião judaica e o cristianismo anda agora com suas pernas. E esse momento de caos contribuiu para espalhar o evangelho para além da cidade de Jerusalém. Vendo dessa maneira, então, Estevão foi um instrumento de Deus, plantado dentro da história, para expandir a mensagem do seu evangelho aos confins da terra. E o que nós podemos, então, aprender com o testemunho de Estevão, para ecoar o evangelho na vida de outras pessoas? A primeira questão que a gente aprende com Estevão é reagir com mansidão diante das oposições. Reagir com mansidão diante das oposições. Versos 54 e 55. A pressão era grande ali, como eu falei, na vida de Estevão. Era muito grande. A sua vida estava sendo ali apresentada como um falsário, um mentiroso, alguém que pecava contra Deus, e ele era um homem sincero, era um homem que vivia o evangelho, não era um hipócrita, ele era um sincero cristão, genuíno, verdadeiro. Estevão não aproveitou aquele momento para se defender, ele não quis tirar seu corpo fora, ele quis pregar Jesus, ele não nega Jesus. Lucas descreve que o rosto de Estevão era como de um anjo. Quando ele entra naquele lugar, onde ali os seus acusadores preparam para uma armadilha contra a sua vida, o seu rosto era como um rosto de um anjo. Dá para imaginar? Eu fico até arrepiado, eu peço a Deus para nos levar até aquele momento, para a gente ver o rosto de um homem cheio da graça, cheio da bênção de Deus, do amor de Deus sobre a sua vida. E ali, mansamente, dominado, controlado pelo Espírito Santo, Estevão começa a se dirigir àquelas pessoas. E aí a gente vai para a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, que diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. E foi assim. Estevão deu uma aula da palavra de Deus naquele lugar. E ele explica a palavra de maneira agradável. Ele não está ali num debate teológico, querendo provar uma sua bravura intelectual. Ele estava descansado. Eu imagino que ele estava reclinado na asa de um anjo, falando das coisas do Senhor, desde a época de Abraão, passando por Moisés, José, chegando até o tabernáculo, e o tabernáculo até apontar para Jesus, que era o que os judeus não faziam, eles paravam no templo, na lei,
Mas ele está dizendo, isso passa, isso tudo aponta para aquele, o amado Jesus Cristo. Então, sua maior prioridade foi ser um verdadeiro cristão e discípulo do seu Senhor Jesus. Não importa onde, quando, com quem, sempre, em todo o tempo, devemos ser uma boa referência cristã. Devemos responder com mansidão sempre a respeito da razão da nossa fé, principalmente para aqueles que nos perseguem. Os que nos acusam, a gente não sabe, mas eles podem ser alvos da graça de Deus e ser alcançados por esse amor e salvos pelo Senhor, transformados pelo seu Espírito, e há uma mudança tremenda em suas vidas. Nós não sabemos. Então, gente, para ser uma referência cristã e ecoarmos o Evangelho para outras pessoas, nós precisamos ser sensíveis também à realidade espiritual que nos cerca. Para sermos referência cristã e ecoarmos o Evangelho para a vida de outras pessoas, deveremos também ser sensíveis à realidade que nos cerca. Verso 55. A belíssima conduta cristã de Estevão foi um fator importante para que Deus lhe agraciasse com uma visão real do céu. Isso foi um sinal de aprovação de Deus para a vida de Estevão. É como se, naquele dia que Jesus estava sendo batizado, ouve-se uma voz que diz: este é o meu filho amado, o amado, eu tenho todo o meu prazer nele. A mesma coisa está acontecendo aqui na vida deste homem. Deus lhe deu uma sensibilidade espiritual à realidade que o cercava, fortalecendo ali naquele momento de caos, fortalecendo que a sua vida, ela passa daquele momento, ela não é subjugada pelos homens, por qualquer situação. A vida daquele homem ali estava atrelada no céu. E essa visão não foi uma visão assim, uma imaginação, foi o real, o que acontece, o que está acontecendo aqui hoje. Depois que Jesus subiu aos céus, ele abre os portões dos céus. E aqui o texto fala que ele não viu o céu abrindo, ele viu o céu aberto. Por quê? Porque Jesus abriu o céu, e o céu hoje já está aberto. É uma questão de estar sensível ao Espírito Santo, para você ver também o céu aberto sobre a sua vida, e você levar a sua vida de maneira responsável e preocupada, que o testemunho de vida que você possa dar vai ecoar na vida de quem você nem imagina. E isso só é possível quando estamos cheios de Deus. Só é possível sermos sensíveis à realidade espiritual que está agora aqui, do nosso lado. Quando começamos a orar, entramos na sala do trono, diante de Deus. Só é possível, se você quer ver isso, fecha seu olho e começa a viajar, mergulhar na Escritura Sagrada. Você vê o céu, porque o céu está aqui. Amém? Para ser uma referência cristã e ecoarmos o Evangelho para outras pessoas, precisamos também ser cheios de amor, cheios de misericórdia e graça, como Jesus. Versos 59 e 60. Amor e paz é fruto do Espírito Santo, assim como mansidão também é. Amor e paz é fruto do Espírito. Estevão agiu com amor, mas agir com amor, não confunda, que é deixar de ser um cristão firme e convicto naquilo que você aprendeu de Deus. Agir com amor é você falar a verdade, preocupado com o coração daquele que te ouve.
se colocando no lugar daquele que te ouve, se alegrando, se entristecendo, unindo o seu coração. Aí você consegue agir com amor, sempre tendo em mente a realidade que te cerca, que o nosso caminho é o céu, é para lá que a gente está caminhando, é lá que é o nosso alvo, e que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós, pela sua misericórdia, somos instrumentos de Deus dentro da história. Cheio de amor, Estevão ali, ele dá a sua vida. E a sua vida, como falei, é o testemunho de que Jesus é Deus. Porque quando Jesus ele faz aquela oração, ele faz a oração: Pai, a ti entrego o meu espírito. Aqui, como ele estava na frente dos judeus, os judeus não consideravam Jesus como Deus, ele fala: Senhor Jesus, Senhor Deus, é o que ele queria dizer, entrego a ti o meu espírito. E aí ele continua, cheio de amor. Ele não tinha ali o objetivo que Estevão tinha nesse momento de agir dessa maneira, era livrar aqueles homens da cegueira espiritual que eles estavam ali imersos, que eles não conseguiam ver o que Estevão estava vendo. Ele agiu com profundo amor. E ele ora ao Pai pedindo: não coloque esse pecado na conta deles. E sabe como é que ele faz esse momento? Ele entrega, ele pede a Deus para receber o seu Espírito, a Jesus, e ele cai de joelhos, levando pedrada. Dá para imaginar? Levando pedrada, ele cai de joelhos e intercede de joelhos por aqueles que estavam ao seu lado, para que aquele pecado, assim como Jesus, ele teve o privilégio de orar como seu mestre Jesus, que aquele pecado não fosse para a conta deles. Então, gente, o que a gente aprende? O que a gente aprende? A primeira aplicação para a nossa vida, de maneira prática, é que não devemos negociar nossos princípios cristãos, seja qual for a situação. Não devemos negociar nossos princípios cristãos. Foi isso que Estevão fez. Ele podia ter se safado daquela hora, querendo argumentar, usar sua capacidade intelectual, ou gritar, ou sei lá o quê. Ele não fez nada disso. O seu rosto brilhava. A presença de Deus, a mansidão não é o cara que é manso, não confundam mansidão com cara bobo. Mansidão é o cara que está com seus pés em cima de uma base sólida. Seus pés estão sobre uma rocha. Aí ele fica manso. Ele sabe que ele não precisa se espernear, porque é o Senhor dos exércitos que está diante dele, abrindo o caminho, quebrando as correntes, como dizem algumas canções, abrindo o mar, calando o inimigo, aquietando o homem, porque o coração do homem está na mão de Deus, e ele inclina para onde ele quer. E Estevão, manso, cheio do Espírito Santo, sabia disso. Por isso, não negocie seus princípios cristãos, seja qual for a situação. O Senhor é seu Deus, o Senhor é o guarda de Sião, o Senhor é o Senhor dos exércitos, ele não perde uma só batalha. Amém? Uma segunda aplicação: deixe-se ser controlado, se deixe ser controlado pelo Espírito Santo. Se deixe ser controlado. Não seja impulsivo. Aquiete o coração. Pare. O Senhor está com você. Você está vivendo uma vida tranquila com Deus, no sentido assim, que o objetivo da sua vida é uma necessidade de você estar atrelado no Senhor como uma questão de sobrevivência. Então, você vive aquela vida ali pertinho de Jesus, o tempo todo, dando graças em todas as coisas. Amanhece o dia, você está feliz, está no meio dos seus irmãos, você está aqui agora ouvindo a palavra de Deus, sabe, o tempo todo. Então, deixe o Espírito controlar a sua vida, controlar as suas ações.
as suas reações. Não deixa ele fazer você ficar omisso aonde você tem que se posicionar. Não deixa ele te controlar. Vai fazer uma profunda diferença, muito além da sua vida. E uma terceira aplicação. Se preocupe sempre, como falei, ser uma boa referência de Jesus Cristo, em todos os instantes, em todos os momentos, aonde quer que você esteja. Conclusão. Nós, cristãos, devemos continuamente agir como Estevão agiu. Continuamente ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pois, você sabe, sem que a gente note, as palavras de Deus são ecoadas como se fossem várias vozes repetindo a nossa vida, as nossas ações. Um cara chamado Agostinho, e que foi a palavra profunda desse homem que inspirou para eu escrever essa palavra hoje, ele disse uma frase marcante, e também foi outro elemento dentro da história, outro homem cheio do Espírito Santo dentro da história. Ele disse a seguinte frase, muito importante. Ele fala o seguinte: se Estevão não tivesse orado, a igreja não teria Paulo. Por isso que Lucas faz o registro nesse pequeno trecho da Bíblia. Ele fala 2 vezes: jogavam as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E depois, lá no verso 8, propositadamente eu li: e Saulo consentia com aquilo tudo que ele estava vendo. Ali estava Saulo. Estevão ali, naquele momento de viver uma vida cristã tranquila, assim, normal, cheio do Espírito Santo, ele estava dando continuidade à igreja de Cristo no seu tempo. Estevão, ele foi um instrumento de Deus, propagador da graça e do amor e da misericórdia de Deus. Foi um testemunho verdadeiro que influenciou ali um homem que ele nem imaginava, era um dos seus acusadores. Ele nem imaginava, mas ele estava influenciando a vida daquele jovem Saulo, que mais tarde ia se transformar no apóstolo Paulo. E através do apóstolo Paulo, o evangelho foi levado aos gentios. E aí, Frank? E aí? Eu digo para vocês, hoje não estaríamos aqui se um homem cheio do Espírito Santo, de maneira mansa, de maneira amável, sensível à realidade do Espírito Santo, não tivesse se posicionado daquela maneira. E a influência do seu testemunho foi uma referência de vida para aqueles que estavam à sua volta. Hoje, somos nós, irmãos, eu e você, amados, eu e vocês, eu e você, que Deus chamou para sonharmos os sonhos de Deus. Foi o Senhor que nos chamou hoje aqui, agora é a nossa vez, para que nós sonhemos o que Deus tem sonhado para a igreja, para os seus filhos. Sou eu e você que Deus quer usar como instrumentos para ecoar o Evangelho para as futuras gerações, até a volta do seu Filho Jesus em glória para buscar a sua igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. O Senhor passeia no meio da Sua igreja, tocando a nossa vida e fazendo pessoas simples como nós, instrumentos para ecoar o Evangelho para a vida de outras pessoas. De fato, Deus, o filme conta a história do general. O general nem sabia, nem sei o que ele queria dizer ali com aquilo, mas, de fato, Senhor, a gente com uma visão bíblica da vida, a nossa vida, o que fazemos nessa vida, ecoa na eternidade. Recebe a nossa vida e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.